Deus nunca desamparou o seu povo. Sempre em momentos de extrema necessidade, ele se manifestava salvando, curando e dando suprimento ao seu povo em necessidade. Pensando nisso, a gente trouxe dois exemplos vivos dessa cura, desse cuidado de Deus na vida dos seus servos. Nossa irmã Clédia e nosso presbítero Alexandre Lopes, que vão contar um pouco da sua trajetória, do cuidado de Deus na vida dele. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me chamo Clédia, né? Sou esposa do presbítero Alexandre. Fazemos parte aqui da Igreja de Louvor. Grata ao Senhor, né? Por esse espaço que a igreja está dando para que possamos contar o que aconteceu. No ano de 2024, né? Eu fiz uma mamografia, e nessa mamografia constou o diagnóstico que ninguém quer receber, né? Diagnóstico de câncer de mama. Mas, graças a Deus, passei por tratamentos, né? Passei pela químio, e em meio a isso tudo, né? Em meio a isso tudo, o Senhor Jesus, ele nunca me desamparou e eu nunca estive só, porque ele esteve sempre comigo, né? Em meio a esse tratamento da quimioterapia, né, nasce a nossa neta, né, Bela. Agradeceu a todos, irmão, né? Venho aqui também, né? Falar um pouco da minha trajetória aqui na De Louvor, né? Onde, desde o começo, eu faço parte aqui da De Louvor. Muitas coisas têm acontecido, né? Na minha vida, como a irmã Cleide aqui, né? Já contou essa situação que ela passou, que o Senhor, ele nunca desampara o servo seu, né? Em meio à tempestade, ele nos socorreu, né? E isso é motivo de alegria e de dar glória ao Senhor todo o tempo, né? Porque o Senhor, ele prova o homem, ele prova o seu povo, para ver a nossa fé até onde vai. E isso, ela passou por tudo isso, né? Esse momento de aflição, mas sabendo que o Senhor, ele está conosco, ele nunca nos abandona, né? Em meio à tempestade, veio a alegria, né? Onde ela contou que nasceu uma criança, né? E essa veio a alegria para ela. Em meio à tempestade, mas veio a alegria, né? E isso é motivo de muita alegria, né? Também a minha netinha, quando ela nasceu, ela teve um problema muito sério, né? De bronquiolite, onde ela foi socorrida, né? Foi para a UTI, e ali os médicos, ele disse que ela tinha que ser entubada, por conta estava muito forte, por conta ela era recém-nascida, 15 dias de recém-nascida, e teve esse problema. Aí a gente levou ela para o hospital ali, a mãe dela, com o nosso filho, né? Ali ao hospital. E aí ela tinha que ser entubada, né? Aquela situação. Aí foi momento de aflição, mas sabemos que Jesus está conosco, né? Onde o livro de São Mateus, capítulo 14, e o verso 28 por diante, né? Onde Jesus, ali, os discípulos estavam no barco, e Jesus chama Pedro, né? Para que a gente tenha fé. Jesus estende as mãos e chama Pedro, vem, e Pedro com aquela insegurança, né? Mas o Senhor quer que nós confiamos nele, né? Botamos a nossa fé no Senhor Jesus. E isso Pedro foi, aleluia, caminhando sobre as águas, né? Mas veio uma grande tempestade e ele se apavorou, né? Que não possamos se apavorar nas tempestades que chegam, né? Possamos confiar no Senhor Jesus, aquele que liberta, salva e leva o homem para o céu, né? E isso é motivo de alegria. Onde ali eu fui, minha neta foi internada e ela foi entubada, para que ela fosse entubada, né? Mas eu saí da minha casa, era meia-noite, onde o Senhor me tocou, né? Eu vi minha neta e fui lá até o hospital, né? A fé, ela pode tudo.
Aí eu fui lá, ungi minha neta, orei, e Jesus fez um milagre na vida dela, né? No outro dia, ela foi transferida para ser já entubada, mas eu estava confiando no Senhor Jesus, aquele que pode com todas as coisas. E ali, quando a gente recebeu a notícia, a minha nora fez o vídeo e minha neta estava muito alegre, rindo, e não ia precisar de ser entubada. Isso é tudo pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Toda essa história, de todo esse contexto, de tanta luta, mas que vocês viram o agir de Deus na vida de vocês, o que vocês tiraram de mais importante, de mais marcante dessa história? Eu, mais fé em Deus, né? Se antes eu tinha uma fé, hoje a minha fé é inabalável. E enquanto ele estava relatando aí o testemunho da nossa neta, ela, enquanto ele foi para o hospital, ungi ela lá com óleo, eu fiquei em casa, né, orando a Jesus, né, a madrugada toda, e Jesus me mostrou em Marcos, capítulo 5, e o versículo 41, que diz assim: E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita come, levanta a menina. Quando Jesus é aí quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, né? Uma menina de 12 anos, porque isso é para quem crê, né? E também Lucas, o capítulo 1 e o versículo 37, né? Que para Deus nada é impossível. E ali eu coloquei todas as minhas esperanças em Jesus Cristo, ajoelhada e só agradecendo a Ele. Quando Alexandre ligou e falou que não ia precisar de entubar ela, nossa, foi só gratidão a Jesus. Por isso que eu agradeço tudo, pelas orações aqui da De Louvor, das irmãs da União, grupo de adolescentes, grupo de jovens, o ministério, né, da igreja, todos em oração e o Senhor escutou a nossa oração, né? Grata a Deus por tudo. E a que possamos, né, aumentar a nossa fé, né? Às vezes você está desanimado, sem acreditar, né? O que Deus vai fazer e irá fazer na sua vida. Bote mais fé no Senhor Jesus, confia nele e ele tudo fará. Amém? Amém. A gente consegue ver que Jesus ainda age, ainda é na vida dos seus. Meus irmãos, Deus continue abençoando e se manifestando cada vez mais nas nossas vidas.